Irmãos, sem mais delongas, porque o tempo já está escasso, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10. Em nome de Jesus, para nós estarmos ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Louva a Deus por mais essa oportunidade, amém? Que nós sabemos que estar no altar ministrando algo é algo que Deus nos proporciona, né? Deus nos dá esse presente, né? Então nós devemos fazer com muita humildade, com muito amor, porque nós sabemos que é através de nós que o Senhor vai liberar uma unção diferente, uma palavra diferente para o meio da igreja, amém? Em nome de Jesus. Samuel unge Saul como rei de Israel. Então Samuel tomou um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te tem ungido o Senhor por capitão sobre a tua herdade? Pode se assentar, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você vai dizer para a pessoa, para o irmão que está aí do seu lado, você vai colocar a mão no seu coração. Você vai dizer assim: Senhor, guarda o nosso coração. Vamos falar de novo então? Senhor, guarda o meu coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amados, eu estava analisando a palavra do Senhor esses dias. E essa palavra, eu iria ministrá-la no domingo, mas eu não sei o que aconteceu. E eu disse para o pastor: pastor, não, o senhor que vai ministrar hoje. Eu não quero ministrar hoje. Não que eu não estava preparada, mas como eu disse para os irmãos, estar no altar é algo que deixa a gente com a barriga doendo. Você fica pensando o dia inteiro. Isto é dependência do Senhor, amém? É uma dependência muito grande que nós temos. E quando eu estava estudando essa palavra, eu disse: o Senhor sabe a hora certa, o momento certo de estar passando para a igreja. E eu creio que hoje foi esse dia que o Senhor, né, me chamou para que eu pudesse estar aqui trazendo o recado do Senhor. E eu estive analisando a palavra do Senhor e queria falar com a igreja sobre a vida de Saul, né? Este grande homem que antes de eu conhecer verdadeiramente a história dele, eu achava que ele era um rei mau. Eu achava que ele era o pior rei da face da terra. E analisando a palavra do Senhor, eu pude perceber que este homem, ele não era mau. Ele se tornou um homem mau. É por isso que eu disse para você olhar, colocar sua mão assim no seu coração e dizer assim: Senhor, guarda o meu coração. Porque quando nós pedimos o Senhor para guardar o nosso coração, eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, me livre de toda maldade, me livre de toda soberba, me livre de tudo aquilo, ó Deus, que me afaste da tua presença. Porque o que tem nos feito mal é entregarmos os nossos corações a alguém que não é direito. A palavra de Deus, lá em Provérbios 4:23, está dizendo assim: guarda o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. Então nós devemos guardar o nosso coração. E antes de eu ministrar essa palavra, amados, eu estava na minha oração com Deus, numa bela noite, numa bela madrugada. E quando eu acordei, a primeira coisa que o Senhor ministrou no meu coração nessa noite foi: filha, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. E eu comecei a ler a história de Saul e percebi que foi um homem que não guardou o coração, por isso ele se tornou um homem mau. A palavra de Deus diz, amados, que Saul, ele foi escolhido por Deus a pedido do povo. O povo queria um rei sobre a vida deles. E o povo entrou em oração, clamou ao Senhor, e o Senhor então entregou Saul como rei. Até então Israel era governada por Deus.
Imagine uma nação governada pelo próprio Deus e o povo querendo outro rei sobre a vida deles. Um rei com vontades humanas, não com vontades e nem com desejos espirituais para aquele povo, mas desejos humanos. Então, quando eu comecei a analisar essa palavra, eu disse: meu Deus, foi um homem escolhido pelo povo, aclamado. O povo pediu um rei. O Senhor então manda que um profeta chegue até ele e o unge como rei. Mas ele foi se perdendo na sua caminhada porque não guardou o seu coração. Amados, ele foi escolhido numa das menores tribos de Israel, a tribo de Benjamim. Ele era um benjamita, era um homem que não tinha fama, não tinha poderes, não tinha riqueza, mas foi escolhido rei de Israel. Trazendo isso para a nossa vida, para o nosso mundo hoje, para tudo aquilo que nós temos vivido. Muitas das vezes, amados, nós somos escolhidos dentro de um lugar onde não existe nenhuma possibilidade de alguém ser constituído rei, ser constituído profeta, ser constituído sacerdotes. Às vezes nós somos levantados de uma família onde somente nós temos a marca da promessa. Mas a palavra do Senhor está me dizendo aqui, amados, que Saul foi um homem que recebeu uma unção de um profeta. A palavra de Deus diz que ele não foi atrás de nenhuma unção, mas quando o pai dele, essa família, ele era o menor da família, o pai dele diz assim: olha, extraviou alguma jumenta, Saul, então você vai buscar. Depois você vai ler lá no capítulo 9. A palavra do Senhor diz que Saul então sai para procurar aquelas jumentas. E quando ele chega diante da casa de um profeta como Samuel, que já havia feito várias coisas maravilhosas concernentes ao reino, era um homem usado por Deus. E a Bíblia diz que quando Saul chega diante de Samuel, ele nem conhecia esse profeta. Mas a palavra de Deus diz que Samuel olha para Saul e diz assim: olha, as jumentas não estão aqui, mas você veio procurar. O que você veio procurar você não vai achar, mas você vai achar algo muito maior. Hoje eu te convido a assentar comigo na mesa, porque hoje eu vou te fazer rei de Israel, eu vou te constituir rei de Israel. A palavra de Deus diz que houve um banquete para a vida de Saul. Amados, o Senhor talvez está te chamando nessa noite para uma unção. Eu não sei qual é. Eu não sei se é líder de célula. Eu não sei se é líder da sua casa. Se é profeta onde você está. Mas o Senhor hoje, Ele te chama e diz assim para você: olha, o profeta está aqui. Só basta você crer na profecia e ser ungido por Deus. Aleluia! Creia na profecia. Amados, Saul estava diante de um profeta de Israel, e a palavra de Deus diz que ele é ungido rei. Mas quando eu comecei a analisar essa palavra, e quando o Senhor me falou claramente nessa madrugada: filha, guarda o teu coração, porque muitas das vezes, amados, nós somos ungidos, nós temos a unção, mas de repente nosso coração se volta, porque nós ouvimos muitas conversas, nós ouvimos muitos falatórios, nós não queremos ouvir mais o profeta de Deus e a palavra de Deus, e aquilo começa a te corromper, e você começa a esquecer de onde o Senhor te tirou, quem foi que te ungiu. Aí de repente você começa a contaminar o seu coração, porque é isso que está sendo ministrado nessa palavra. A palavra de Deus nos diz que Saul, ele começa então a caminhar como rei de Israel. O que eu acho interessante, amados, é que este homem, ele realmente no início, quando ele é constituído rei, ele começa a vencer todas as guerras, todas as batalhas, porque Saul, ele era um guerreiro militar. Ele veio de uma família onde ele se colocou como militar, e ele veio com esse dote de militar para governar Israel.
Só que ele se esqueceu que além de militar, além de ser guerreiro, ele precisava de estar debaixo de uma obediência com Deus. Porque o homem que não obedece, o homem que não anda segundo os preceitos de Deus, a vida dele ele não consegue erguer, ele não consegue caminhar. E bem no comecinho dessa palavra, depois você começa a ler, começa a analisar. A palavra de Deus diz que Saul então começa a tomar outros rumos. O primeiro deles, não honrar o profeta que estava sobre a vida dele. Eu quero dizer para você, amados, comece a honrar o profeta que Deus tem colocado na sua vida. Comece a entender que você não recebeu uma unção de 12, que você não recebeu uma unção de líder de célula, que você não recebeu uma unção de liderar a sua casa à toa. Você recebeu porque foi o próprio Deus que te entregou para que você recebesse e para que fizesse algo para Ele. Não despreze, não desonre a unção que Deus tem colocado na sua vida. A palavra de Deus diz que a primeira coisa, o primeiro deslize de Saul foi quando ele não esperou o profeta Samuel para realizar um sacrifício a Deus. O primeiro deslize dele. Mas quando nós estávamos ali adorando ao Senhor, o Senhor começou a ministrar no meu coração e eu comecei a olhar para o Senhor e dizer: Senhor, como a tua fidelidade é maravilhosa, meu Deus. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Se nós fôssemos olhar pela nossa vida, se eu fosse olhar pela minha vida, amados, eu não estaria aqui hoje ministrando a palavra do Senhor. Mas o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos tira de onde que nós estamos e nos coloca para sentar como príncipes, porque essa é a promessa do Senhor para a minha vida e para a sua vida, amados. A fidelidade dele é grande. A fidelidade dele é grande. E a palavra do Senhor nos diz que Saul, Deus ainda dá uma oportunidade para Saul. Mas começa a analisá-lo, porque o Senhor nos analisa. Líder, o Senhor tem te analisado todos os dias. Todos os dias o Senhor tem olhado para você dizendo: olha, aonde está o teu coração? Cuidado, cuidado para deixar o teu coração te desviar. Cuidado para não se contaminar. E a palavra do Senhor diz que Deus então começa a analisar Saul desde então. E Saul então continua a vencer as guerras, a vencer as batalhas e a andar como um homem de guerra, um homem poderoso. Antes de ser ungido, ele não ligava para a fama, para dinheiro, para a fama. Mas depois de ser ungido, quando ele começou a achar que ele era o bambambam da história, como muitos de nós, muitas das vezes, nos portamos. Às vezes o Senhor nos chama para algo e nós achamos que já está tudo bem, está tudo resolvido. Ah, minha célula está bombando, agora eu não preciso mais andar segundo os preceitos do meu líder, do meu pastor, da minha pastora. Eu não preciso de mais nada, a minha célula está bombando. É onde o Senhor nos fala: guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. É dele que vai gerar vida. É dele que vai sair vida para alcançar pessoas. O erro de Saul foi esse. Mas a palavra do Senhor nos diz mais para frente que Saul então ganha guerras, batalhas. Samuel começa a se entristecer, porque Samuel já sabia o fim que seria a vida de Saul se ele não parasse. Mas Saul então comete o segundo deslize. A palavra de Deus diz que Deus manda Saul guerrear. Deus diz para ele assim: olha, Saul, você vai pegar a sua tropa, como ele era um exército muito vitorioso em todas as guerras e batalhas, eu vou te entregar os amalequitas nas suas mãos, os filisteus nas tuas mãos, você vai ganhar a guerra sobre esse povo,
Mas eu te faço um pedido agora. Não deixe ninguém voltar vivo. Acabe com tudo. Acabe com tudo. Segundo deslize de Saul, desobedeceu a voz de Deus. Amados, o que tem mais nos paralisado, o que tem mais nos tirado da presença do Senhor é essa tal de desobediência. O homem, Deus tem um relacionamento com o homem desde Adão e Eva. E a luta com Deus no homem, na vida do homem, é estar obediente, obedecer. Quando eu dizer para ir, você vai. Quando eu dizer para retroceder, você retrocede. Quando eu disser para você parar, você pare. Mas o homem não consegue obedecer à voz de Deus. A palavra de Deus diz que Saul então poupa o rei, poupa os seus gados, suas mulheres, poupa tudo aquilo que ele acha. O achismo dele, a arrogância dele, o coração dele já estava sendo entregue a outros prazeres, às outras coisas. E a palavra de Deus diz que ele então poupa tudo. E para piorar a situação de Saul, a Bíblia diz que ele ainda mente para o profeta. Quando o profeta chega na casa dele e pergunta se o que aconteceu na guerra, na batalha, ele diz: olha, nós vencemos todas, tudo. E o profeta ouve então bois, vacas, aquela confusão lá, e ele diz assim: profeta, não foi eu que trouxe, o povo é que quis poupar, e nós trouxemos para fazer sacrifício a Deus. Amados, quando um líder, quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus, ele começa a deixar o seu coração ser contaminado, ele começa a mentir, ele começa a ir para outros lados, a qual o Senhor não manda, a qual o Senhor não diz para fazer. Então a palavra de Deus diz que Saul, ele mente para o profeta, ele desobedece a palavra de Deus. Aí, amados, depois disso, a vida de Saul começa a se enveredar por caminhos que, se você for analisar a palavra de Deus, eu quero que você leia depois essa palavra. Você vai ver que Deus, ele se arrepende de ter permitido que Saul se tornasse rei. Amados, para uma posição de um homem, de uma mulher de Deus, ser ungido, ser uma pessoa diferenciada, ser uma pessoa separada. Aí de repente você olha para aquela pessoa, você vê ela a cada dia que passa caindo na fé, a cada dia que passa enveredando por caminhos errados. Você começa a ver que o caminho dela, ele não consegue se romper, porque houve ali uma falta de honra, de lealdade, houve ali uma falta de obediência, e houve ali então um caminho para a morte. Porque a palavra de Deus nos diz que todo desleal, todo desonroso, todo aquele que não consegue, que começa a desobedecer, ele começa a trilhar o caminho da morte. E para piorar a situação, Saul, a palavra de Deus nos diz que quando ele percebe que não existe mais jeito para ele, ele começa a consultar feiticeiros. Um grande homem de Deus, quando começa a desobedecer, quando começa a entrar por caminhos errados, ele se desespera tanto que ele vai atrás de tantas feitiçarias sobre a vida dele, que ele começa a esquecer tudo aquilo que foi prometido, toda a promessa de Deus sobre a vida dele. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar para a vida da igreja, que cada unção que você receber neste lugar, cada unção, seja de líder, seja de um profeta, seja de um missionário, seja de um pastor, eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai honrar essa unção sobre a sua vida, você vai ir com ela até o fim, até que o Senhor volte, porque nós sabemos, amados, que a palavra do Senhor diz que Saul, quando ele perdeu esta unção, quando ele perdeu isso da parte de Deus, ele não encontrou mais nem pessoas para matá-lo. Vocês sabiam disto?
Ele queria morrer e não encontrou mais ninguém que o matasse. Ninguém queria matar ele. O desonroso, o desleal, o desobediente, ele não consegue nem morrer por outra pessoa. Ele tem que morrer pelas suas próprias mãos. Porque, amados, é algo sobrenatural, amados. A palavra de Deus, ela é muito fiel. Ela é muito perfeita. Deus é muito fiel, amados. Deus, quando Ele nos chama para algo, Ele não está brincando. O povo pediu um rei. O povo estava clamando um rei. Eles esqueceram que o maior rei de todos os tempos estava já sobre a vida deles. Mas eles queriam um rei. Você sabe quando a gente quer um casamento de todo e qualquer jeito? Aí você vai orando todos os dias: Senhor, mas eu quero essa pessoa, meu Deus. Deus está vendo que não vai dar certo, mas você quer. Mas Deus, Ele é um Deus que aceita princípios, livre-arbítrio, e Ele deixa você entrar por caminhos. Ele deixa você ir, sabe por quê? Porque Ele é um Deus amoroso. Foi isso que aconteceu com o povo. Eles queriam um rei, aclamando o rei. Saul não era o rei perfeito, mas eles queriam o rei Saul sobre a vida deles. E o homem começou então a fazer tudo o que ele queria fazer, não o que Deus estava mandando. E o que eu acho mais interessante nessa palavra, amados, é que quando Saul entra por este caminho, a palavra de Deus diz que ele começou a perseguir um homem de Deus. Todo desonroso, todo desleal, todo desobediente. Ele começa a perseguir homens e mulheres de Deus. Vocês podem perceber, se você está num caminho, se você está numa obediência, se você está numa rota, se existe alguém que é desonroso, desleal, a primeira coisa que ele chega perto de você é olhar para você e dizer assim: mas você é doido? Você tá ouvindo isso? É ou não é, Tânia? Você é doida? Você é boba, sou. E sabe o que tem nos levado muitas vezes à rota da morte? Não só física, mas não só espiritual, mas física também. É quando nós desonramos e deixamos que isto entre no nosso coração. Que isso nos contamine. É por isso que o Senhor, nessa noite, quando Ele me chamou, quando Ele me acordou e disse assim: filha, peça ao Senhor para guardar o seu coração. Você sabe por quê, amados? Eu entendo isto perfeitamente. É que o Senhor tem nos chamado para líderes de multidão, pessoas que vão levar multidão atrás de nós, pessoas que você vai olhar para trás e vai vir pessoas, vai vir mães de família, pais, vai vir jovens atrás de você. Então o seu coração tem que estar guardado no Senhor, amados. Você não pode de jeito nenhum deixar o seu coração ficar altivo, achando que você não precisa mais ouvir a voz de Deus, porque nós sabemos que quando nós tomamos essa atitude é caminho de morte. Não tem jeito. E o pior de tudo, de todas as coisas, para fechar essa palavra, amados, que o Senhor traz hoje para cada um de nós, a palavra do Senhor diz que Deus se entristece tanto com Saul, que ele olhou para Saul e disse assim: olha, eu vou constituir um rei melhor do que você. Às vezes nós estamos na presença do Senhor e alguém diz assim: mas Deus é bonzinho, Deus não quer que ninguém seja melhor. Deus quer que você seja melhor naquilo que você faz. Se você é um líder de célula, entrega seu coração ao Senhor, fala para Ele: Senhor, eu quero ser líder de multidão, mas eu quero que o meu coração esteja voltado para o Senhor, para que isso não se torne, Deus, um câncer na minha vida, para que isso, Senhor, não se torne melhor na minha vida do que a adoração que eu tenho com o Senhor todos os dias na minha vida. Eu quero dizer para você que quando você entrega seu coração ao Senhor, quando você pede o Senhor para guardar o teu coração, é quando você fecha a porta do seu quarto e se humilha na presença dele todos os dias, amados. Quando você entrega seu coração ao Senhor, você blinda ele e ninguém, nada pode te contaminar. Nós vivemos, amados, numa era onde todos os dias alguém tenta nos contaminar.
A mídia nos contamina. Os nossos familiares tentam nos contaminar. A própria igreja, muitas das vezes, tenta nos contaminar. Mas o Senhor, Ele é tão perfeito na palavra dEle, que é por isso que Ele diz lá em Provérbios 4:23, guarda o teu coração, não permita que o teu coração seja porta para desonra, seja porta para deslealdade, seja porta para desobediência, e seja porta para andar segundo os seus preceitos, segundo os seus caminhos, porque nós, amados, nós somos conduzidos por Deus. Ele é o meu Deus, eu não devo temer nada, mas eu tenho que estar com Ele a todo tempo, eu tenho que buscar Ele a todo tempo, eu tenho que me humilhar a todo tempo, eu tenho que reconhecer que sem Ele eu não sou nada. Meu emprego não pode ser maior do que Ele, meus filhos, o meu casamento, o meu ministério não pode ser maior do que Ele. Tudo, Ele é tudo, Ele é todas as coisas, amados. Se Saul tivesse entendido isto, se Saul tivesse colocado isso no coração dele, desde o dia que o Senhor aclamou ele, que as pessoas aclamaram ele para ser rei, ele teria sido o melhor rei constituído em Israel. Ao contrário, que eu não vou entrar nesse detalhe, mas Davi conseguiu ser o melhor rei de Israel, porque ele sabia o Deus que ele estava servindo. Logo no início, um menino novo, quando ele viu aquele filisteu, ele disse assim, olha, eu consigo, sem soberba nenhuma. Ele não tinha soberba, porque ele sabia o Deus que estava andando com ele, ele sabia o potencial do Deus de Israel. Ele sabia que era um Deus que livrava ele de todas as coisas. E quando os irmãos dele vai contra ele, diz assim, olha, Davi, você é doido, você é muito soberbo, você está achando que você vai vencer esse filisteu? Você que não viu eu derrotar um urso de todo tamanho. Se eu derrotei um urso pelo poder de Deus, eu posso fazer muito mais. E é assim que o Senhor tem chamado líderes nesse tempo. É assim que o Senhor tem constituído líderes. Líderes que entendam e que saibam o potencial do Deus sobre a vida de vocês. É líder constituído para saber que existe um Deus poderoso, mas que nós devemos todos os dias pedir ao Senhor para guardar o nosso coração. Amém? Você vai ficar sobre os seus pés agora em nome de Jesus. A oração que você vai fazer agora nessa noite vai ser diferente. Às vezes nós pedimos tanto para o Senhor, nós queremos ser líderes, queremos ser homens e mulheres usados. Quando a gente conversa com alguém que está na caminhada e diz assim, mas eu quero, através da minha vida, colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Eu quero, através da minha vida, pregar a palavra, ser profeta lá dentro da minha casa. Mas o Senhor hoje nos chama a guardar o nosso coração no esconderijo secreto. Essa canção que nós cantamos diz assim, eu guardei no meu esconderijo é debaixo das tuas asas, Senhor. O meu esconderijo, eu me escondo debaixo das tuas asas, Senhor. Amados, quando nós cantamos isso, isso tem que sair do nosso coração. Quando nós guardamos o nosso coração diante de Deus, amados, o Senhor realiza todos os nossos sonhos, desejos, mas tudo numa legalidade, tudo numa obediência, tudo numa unção diferenciada.